Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Museus, bibliotecas e centros culturais ligados ao município do Rio estão liberados para voltar a funcionar a partir desta terça-feira. A fase 6, ela tem um grande número de atividades que justamente por cautela, elas foram sendo proteladas por avaliações, porque elas envolvem não só a questão de saúde, envolve também toda a dinâmica da cidade. Os teatros continuam fechados e uma campanha tenta ajudar artistas e técnicos. Nós fizemos um cadastramento de técnicos e atores, artistas, palhaços e bailarinos, enfim, pessoas da cadeia produtiva que estavam em cartaz e que não estão podendo trabalhar nesse momento, não tem como e não tem como comer. E começa com a participação de mais de 80 escritores a primeira semana virtual de autores independentes. A gente procurou ter bastante lives, onde o autor vai poder interagir com o leitor, salas, né, que seriam as mesas que a gente tem dentro da Bienal, dentro da Flip. A gente criou essas salas de bate-papo. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da nova fase do plano de flexibilização da Prefeitura. Museus, galerias de artes, bibliotecas, centros culturais e parques de diversão poderão reabrir a partir desta terça-feira. Cinemas e teatros continuam com as atividades suspensas. O banho de sol também segue proibido. Mesmo assim, muitos cariocas ignoraram as orientações da Prefeitura e lotaram as praias no fim de semana. A sexta fase do processo de retomada das atividades econômicas começa nesta terça-feira. Ela será dividida em 2 partes. A primeira está relacionada à abertura de museus, galerias de artes, parques de diversão, bibliotecas, centros culturais e espaços kids em residências e shoppings. A fase 6, ela tem um grande número de atividades que justamente por cautela, elas foram sendo proteladas por avaliações, porque elas envolvem não só a questão de saúde, envolve também toda a dinâmica da cidade, questões das forças de segurança, da capacidade de fiscalização, dos problemas que nós tivemos em algumas fases que foram abertas, como foram citados aqui, questão de bares e restaurantes. Então, isso demanda a fiscalização e faz com que a gente possa mudar. A novidade é que o período de avaliação nessa fase será de 30 dias, ou seja, 1º de outubro. Anteriormente, essa contagem era feita a cada 15 dias. A Prefeitura marcou para o dia 1º de novembro uma nova avaliação sobre as curvas do novo coronavírus. Caso elas estejam estabilizadas, a Prefeitura vai fazer o que chamou de um período conservador até o começo do ano que vem. Ou seja, só vai ter alguma alteração de fase caso tenha a vacina. No último final de semana, praias e bares ficaram cheios, desrespeitando as regras de ouro estabelecidas pela Prefeitura. Quando a gente faz aglomeração sem máscara, que é o caso, por exemplo, dos bares e também das praias, nós colocamos em risco tudo isso que conquistamos até agora. É o pedido que nós fazemos, que as pessoas obedeçam, que elas tenham paciência. Quando tivermos a vacina, então voltaremos à normalidade. Não dá para considerar a doença curada, ou enfim, não há cura, não há vacina, isso é importante dizer, as pessoas têm uma expectativa enorme que a vacina já existe, estamos há dias dela, isso não é verdade, não há vacina, e observamos um comportamento desordenado, principalmente falando de praias, cuja utilização está proibida, apenas o banho de mar está liberado e algumas atividades esportivas no mar, ou nas quadras de areia, mas observamos as pessoas, a prática de barracas de praia, que fixam pessoas sem máscara e em aglomeração, que é perigosa.
A Secretaria Especial de Ordem Pública teve trabalho no fim de semana. Mais de 30 estabelecimentos foram fiscalizados durante operações contra aglomerações. 2 estabelecimentos foram fechados em Bangu e Campo Grande. Agentes constataram a presença de músicos realizando apresentações ao vivo, funcionários sem máscara e ausência de álcool em gel. Uma festa rave com cerca de 150 pessoas foi interrompida na ilha de Guaratiba. Ao todo, foram aplicadas 28 multas por diversas irregularidades. A fiscalização também encerrou uma festa no Meier, em um espaço com piscina e campo de futebol. Eles tiveram que se reinventar durante a quarentena. Nessa terça-feira é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física. Com as academias fechadas pela pandemia do novo coronavírus, muitos deles adotaram as aulas online para manter os alunos em atividade. São mais de 450 mil profissionais de educação física registrados em todo o país. Só no estado do Rio e no Espírito Santo eles chegam a 55 mil. O vice-presidente do Conselho Regional contou os avanços desses 22 anos de regulamentação da profissão. Foram muitos os avanços, nesses 22 anos de profissão, regulamentada, A educação física é milenar, mas, de fato, a profissão foi regulamentada ainda em crescimento. Ela vem cada vez mais buscando novas alternativas, novos formatos e novas formas de se trabalhar. E cada vez mais o profissional de educação física vai vendo mais possibilidades, vai sendo mais valorizado e as pessoas vão entendendo o quanto é importante, de fato, praticar uma atividade física sob a orientação de um profissional de educação física. Isso é um ponto que vejo como muito positivo nesses últimos 2 anos. Eu acho também, André, que esse entendimento de que a prática de se exercitar, você pode cuidar não só do corpo, mas também cuidar da mente, eu acho que é um entendimento importante para a categoria. É verdade, Aquela famosa frase mens sano in corpore sano, que já diz a relação direta entre mente e corpo e mente. Creio eu que, principalmente agora na pandemia, ficou muito claro a importância de se exercitar nos cuidados mentais, nos cuidados dos problemas psicológicos desenvolvidos, como ansiedade, depressão. Inclusive, nós temos aí várias evidências científicas que demonstram o quanto que o exercício, a prática regular do exercício, ele tem uma liberação de hormônios, e hormônios esses que têm uma atuação muito forte nas questões psicológicas, no combate do Alzheimer, no combate da depressão, no combate da ansiedade. E, obviamente, pessoas que praticam de forma regular acabam conseguindo, no seu dia a dia, ter uma qualidade de vida mental melhor, o que dirá física, mas mental muito melhor, que vão trabalhar melhor, vão relacionar-se melhor com a sociedade e, com certeza, ter um dia melhor. Já está comprovado que a prática de exercícios físicos regularmente pode contribuir para evitar doenças como obesidade, hipertensão, infarto e diabetes. E nesse período de pandemia, os profissionais de educação física se reinventaram para não deixar ninguém ficar parado. Eles investiram em tecnologia para continuar cuidando de quem precisou ficar dentro de casa, se protegendo do novo coronavírus. Os profissionais de educação física, basicamente aqueles que atuavam em academias, em ambientes fechados, estúdios, consultórios, tiveram que fazer uma migração, basicamente para o atendimento online, o atendimento remoto, e é realmente bastante diferente, porque grande parte dos profissionais não estava habituado a esse tipo de atendimento, assim como os próprios alunos não estavam. E também, muitas vezes, principalmente após a flexibilização, quando começou a flexibilização, muitos profissionais, ainda sem poder acessar as academias, os seus estúdios, os seus consultórios, tiveram que buscar espaços e áreas ao ar livre, para que pudessem ministrar suas aulas, atender os seus clientes, de forma a evitar as aglomerações. Então, acho que, basicamente, houve essa migração para o atendimento remoto, primariamente, e depois, com a flexibilização, uma busca por alternativas em relação aos espaços, basicamente espaços abertos, ao ar livre. Então, eu acho que a principal mudança na rotina
foi essa, né? E mesmo com a flexibilização para que os alunos voltem a frequentar as academias, o retorno é lento e gradual. Os profissionais de educação física estão tendo que superar também a perda financeira. Eu conversei com diversos amigos durante esse período e a grande maioria perdeu muitos clientes, mas os que conseguiram manter um certo número de clientes foi porque esse profissional teve que se reinventar, né? Ministrando aulas online, se preparando em termos de equipamentos mesmo, fazendo algumas aquisições para que ele pudesse ministrar essas aulas, fazer esse acompanhamento de forma satisfatória para os clientes e também iniciar ou intensificar essa promoção, né, nas redes sociais, essa forma de se divulgar, né, nas redes sociais, nas mídias, né, no WhatsApp, no Instagram, por exemplo, para que ele pudesse, de repente, captar novos clientes ou até conduzir esses antigos clientes para essa nova forma de atendimento. E você vai ver no próximo bloco. Semana Virtual de Autores Independentes reúne escritores de todo o país. Primeiramente, é preciso ter clareza que a ansiedade, a tristeza e o medo vão ser sintomas normais dessa situação anormal que a gente está vivendo do Covid-19. Sintomas não são transtornos e a avaliação da severidade e da duração desses sintomas vai ser ainda mais imperativa nesse momento. Não existe nenhuma medicação psiquiátrica que seja profilática no sentido de evitar o desenvolvimento de algum transtorno psiquiátrico. Iniciar alguma medicação nesse momento, a gente vai ter que pesar muito os prós e os contras em relação a efeito colateral e outros possíveis malefícios associados ao uso da medicação e também em relação aos benefícios do uso da medicação. Os pacientes que já estão em uso, já estão em tratamento psiquiátrico, não devem cessar a medicação. É importante que a gente pense também que os pacientes graves têm um maior risco, uma maior vulnerabilidade, tanto pela ruptura dos sistemas de saúde nesse momento, ou mesmo pela falta de um cuidador e também maior exposição a fatores de risco. Também é importante a gente falar dos idosos, que podem ficar mais confusos nesse tipo de situação, e é importante muitas vezes que eles sejam informados várias e várias vezes do que está acontecendo, e é preciso que a gente entenda as dificuldades cognitivas para que eles não sejam expostos ao risco. Como já falamos nesta edição, os teatros e cinemas continuam fechados. O setor cultural está entre os mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. Segundo a Associação de Produtores do Teatro, muitos espaços podem até não abrir mais as portas. Já são 5 meses de portas fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Um decreto do governo do estado previa a volta dos teatros em 19 de agosto. Mas a prefeitura achou melhor esperar um pouco mais. Nós não temos como dizer, olha, tem que abrir ou não, porque essa não é a nossa área. Óbvio que todo mundo quer que os espaços reabram e que a gente retome nossas atividades. Mas ouvir a ciência e a medicina, a vida é muito mais importante. Então, sem vida não há teatro, não há arte, não há nada. Então, a prioridade é ouvir quem entende do assunto. Então, se no momento não está pronto, com os casos em alta, contaminação em alta, se o momento não é propício para reabrir, a gente apoia que não tenha que reabrir. Nossa posição é favorável à ciência. Essa é a posição da associação. A crise sanitária provocou um verdadeiro desmanche no setor cultural e os teatros foram profundamente afetados. Muitos não têm mais equipes e não estão preparados para retomar as atividades. São poucos os espaços que têm a possibilidade de se adequar. O que nós sabemos é que no Rio de Janeiro, tanto os espaços do estado como do município só tem previsão para abertura final de outubro, caso
seja autorizado. Eles vão começar, porque eles não têm nem mais equipe, eles dispensaram, eles não têm técnico, faxina, segurança, eles vão ter que abrir licitação, vão ter que recontratar as pessoas, né, no processo de licitação. Então, os espaços também não estão preparados para essa reabertura. São poucos os espaços que podem arcar com um enorme custo de adaptação para esse momento. E também você tem que pensar na questão de só 30% da casa seria possível de ser ocupado. Tem que ver se vai valer a pena você abrir um espaço só podendo ter 30% da casa ocupado, se isso vai pagar a conta, né? Às vezes, abrir pode ser mais dispendioso do que deixar fechado. Sem previsão de quando os teatros vão reabrir, os produtores querem alongar a campanha que começou em abril para ajudar técnicos e artistas. Até agora, pelo menos 1.200 pessoas cadastradas já receberam o benefício em forma de vale-refeição. Num primeiro momento, a gente pensou que a gente ia ter uns 3 meses de campanha. Achávamos que em julho estaria tudo normalizado. Isso não aconteceu, então a campanha continuou. Hoje a gente tem mais de 1.300 doadores da campanha. Já conseguimos ultrapassar nossa meta inicial, que era para 1.000 famílias, né? A gente dá um cartão alimentação da VR no valor de R$500. Então, nós fizemos um cadastramento de técnicos e atores, e artistas, palhaços e bailarinos, enfim, pessoas da cadeia produtiva que estavam em cartaz e que não estão podendo trabalhar nesse momento, não tem como e não tem como comer. E aí agora a gente já está numa segunda etapa dessa campanha. A gente está recarregando os cartões de quem já recebeu. Então, nesse primeiro momento, nós já conseguimos fazer a recarga de 500 cartões e nós estamos continuando pedir doações e tal. Nesse momento, reduz muito a quantidade de pessoas que podem doar, é uma quantidade enorme de projetos, de pessoas precisando. E as previsões não são boas. A Associação de Produtores de Teatro acredita que muitos espaços podem fechar. Muitos espaços não vão conseguir se manter durante tanto tempo. Temos agora a Lei Aldir Blanc, que vai dar um fôlego, né, para o setor. Não resolve, mas é um pequeno respiro, né, porque o setor da cultura não tem uma visão do poder público do setor da cultura como um setor produtivo. É muito difícil essa visão, apesar da gente representar 2,5% do PIB nacional, de empregar uma gama de 5 milhões de trabalhadores. É um setor muito importante e que cresce nos últimos 10 anos, um crescimento assim, totalmente acima do crescimento do país. Então, é um setor muito importante e não é visto com a importância que ele tem. Na literatura, a pandemia também trouxe prejuízos. Várias livrarias foram obrigadas a fechar as portas e houve queda na venda dos livros em lojas físicas. Mas o mercado digital registrou um crescimento nos últimos meses. Até o dia 6 de setembro, acontece a primeira semana virtual dos autores independentes. É uma oportunidade para os escritores com poucos recursos apresentarem os trabalhos. Semana Virtual dos Autores Independentes de Livros reúne mais de 80 autores para dar visibilidade aos profissionais. A pandemia do novo coronavírus atingiu todas as áreas e com a literatura não foi diferente. Muitos eventos foram cancelados, bibliotecas e livrarias fechadas, impossibilitando a conexão de milhares de leitores e autores. Mas apesar disso, o mercado literário teve um aumento de 50% nas vendas de livros digitais e físicos. E para falar sobre este assunto, eu converso com Márcia Viana, dona de uma editora independente e também idealizadora da Semana Virtual de Autores Independentes. Márcia, agradeço desde já a sua presença aqui na nossa entrevista e eu gostaria que você começasse falando para a gente desse projeto já da Semana Virtual de Autores Independentes, que é um espaço muito importante
para todos vocês e autores independentes, não é mesmo? Sim, é verdade. O mundo virtual, os autores independentes, né, sempre tiveram dificuldade em mostrar o seu trabalho, né? Normalmente, quando você vai para algum evento, vai para Bienal, vai para feiras literárias, as grandes editoras sempre ocupam um espaço muito maior, né? Nas mídias, em todo lugar, o autor independente fica sempre ali, mais no cantinho, escondidinho. Quando o autor consegue ter verba para alugar um espaço, né? Na Bienal são umas mesas bem escondidas, né? Lá no final do pavilhão, e ele sempre teve essa dificuldade. E a gente já tinha essa vontade muito grande de fazer, né, um evento voltado ao autor independente. Com o cancelamento da pandemia, por conta da pandemia e cancelamento da Bienal, a gente viu a oportunidade de fazer dentro do mundo virtual, fazer esse evento onde reunisse mais ou menos dentro daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente vivencia dentro de uma Bienal de livros, né? A gente procurou fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente não, porque a gente não tem o contato físico e tem algumas outras dificuldades. Então, a gente procurou ter bastante lives, onde o autor vai poder interagir com o leitor, salas, né, que seriam as mesas que a gente tem dentro da Bienal, dentro da Flip. A gente criou essas salas de bate-papo, né, que são as mesmas salas que hoje em dia a gente faz aulas e reuniões, e também podcast, que é outra coisa que também está bem na atualidade. Então, a gente também fez alguns podcasts, todos com autores independentes, e procurando fazer uma interação entre o autor e o leitor, e entre os próprios autores, né? A ideia é transformar as redes sociais de todos eles numa única rede social, que cada um divulgue e colabore entre si, porque também tem essa grande dificuldade. A gente tem muito autor independente que está cada um num canto do país e sem ter essa interação. E falta isso, porque o autor ele começa fazendo tudo sozinho, sem ajuda nenhuma, ele muitas vezes não tem condições de contratar os serviços de ninguém, então eles vão e procura revisor, vão atrás do diagramador, atrás do capista, e essa interação entre os autores acaba trazendo isso, então um ajudando o outro e ensinando, ajudando, colaborando também, qual o melhor caminho de fazer tudo isso. E de que forma as pessoas podem acessar também o evento? Na verdade, a gente pede para a pessoa fazer inscrição no site, que é o www.cevai.com.br, e lá a gente vai mandar todos os dias a programação do dia e os links para o acesso. As lives todas vão ser através do YouTube, né? Que também é o Cevai Oficial, @CevaiOficial. E as salas de bate-papo, a gente vai mandar o link todos os dias para a pessoa entrar, né? Então, não tem limite de pessoas que possam entrar dentro dessas salas de bate-papo. No nosso Instagram, também da Cevai, vai ter algumas outras lives menores, fora dos horários principais, que são entre 5, 6, 7 até as 8 da noite. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.